Oi, eu sou a Bia, mas Bia com um E. Seja bem-vindo para mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre hábitos de leitura. Tem uma tag bem legal, na verdade duas tags. Tem várias perguntas sobre o que você costuma ler, etc. Uma tá rolando na gringa e outra aqui no Brasil. Algumas perguntas são bem parecidas, então eu mesclei as duas. Vai ficar um vídeo bem completinho para vocês. Eu espero que vocês gostem e vamos lá, vamos começar com essa tag. A primeira pergunta é, quando você lê? E a resposta é sempre, gente, qualquer oportunidade que eu estiver com saco e com vontade pra ler, eu arrumo qualquer horário pra ler, sabe? Às vezes até em detrimento de algumas coisas importantes, então eu tô tentando me policiar mais e ler realmente só quando eu tiver tempo pra ler, pra acabar não me atrapalhando, né, em outros aspectos da minha vida. Mas eu amo ler, adoro ler, e qualquer oportunidade que eu tiver, eu tô lendo. Então assim, eu não tenho um horário fixo. Se eu tiver com vontade, se tiver, né, como, eu tô lendo. A segunda pergunta é, um livro de cada vez ou vários? E, gente, eu tento ler mais de um livro de cada vez, mas eu acabo sempre dando prioridade pra um. Então, a resposta é um livro de cada vez, porque eu sinto que se eu estiver lendo vários livros no mesmo tempo, eu nunca consigo me concentrar da mesma forma pra cada livro, sabe? Eu sempre vou estar lendo mais um ou mais outro. A terceira pergunta é, um lugar favorito pra ler? Eu tô nele agora, o meu quarto. Amo ler no meu quarto, amo ler no escritório também. Lá tem uma luz bem legal, tem uma vista linda. Então, geralmente, eu fico lá. E no meu quarto, porque é o meu quarto, gente. Aqui tem a minha cama, aqui onde eu fico sentada. Às vezes eu coloco umas almofadas aqui no chão com um tapete e fico lendo. Perfeito. Quinta pergunta, formato de leitura favorito? Audiobook, livro físico, e-book, etc. E livro físico, com certeza, pra mim, não tem forma melhor do que ler livro do que um livro físico, você ter, assim, o livro na mão, sabe? Eu sei que livro digital é bem mais prático, é rápido, você consegue levar pra todos os lugares, ler qualquer hora que você quiser, mas eu não tenho um Kindle ainda, pretendo até comprar, porque eu acho que até estimula um pouco mais a leitura, sabe? A leitura acaba ficando mais rápida, mas assim, como agora eu teria que ler no telefone, eu prefiro um livro físico, porque, ai gente, é um livro físico, sabe? Mesmo se eu tivesse um Kindle, eu não ia deixar de comprar livro físico, porque livro físico, assim, tem tem uma coisa com o livro físico que eu acho muito bom de comprar e de ter. A sexta pergunta é, você tem algum hábito exclusivo ao ler? E não, antes eu costumava muito ler a última linha, assim, sabe? A última página de cada livro. Ou ir mais pro meio do livro saber o que estava acontecendo. Hoje em dia eu não faço isso, já faz muito tempo, na verdade, que eu larguei esse hábito. Parei de fazer isso e atualmente eu acho que eu não faço nada. Pensando bem, tem uma coisa que eu faço que eu acho que pode parecer um pouco estranha, então assim, me perdoem, tá? Não achem que eu sou esquisita, mas tipo, se o personagem tá em alguma posição ou se ele riu de uma certa forma, eu fiz algum gesto, às vezes eu vou lá e imito esse gesto quando eu tô lendo. Não sei nem explicar, gente. Tipo, eu só tô lendo, o personagem, sei lá, riu de uma forma estranha. Eu vou lá e tento imitar a forma que foi descrita no livro. Pode parecer um pouquinho esquisita, mas enfim, é a vida, eu faço isso, então eu tô sendo bem sincera aqui com vocês. A sétima pergunta diz respeito a séries de livros, e se esses livros têm que combinar ou não, e pra mim, sim, eu quero muito que todas as séries de livros combinem. Tem 2 livros, na verdade. Peraí, deixa eu pegar, inclusive, aqui pra mostrar pra vocês. Eu não tô achando a minha cópia de Carry On, mas eu tenho Wayward Son, que é o segundo livro da série do Simon Snow, em inglês, com a capa da UK Cover, né, que eu comprei quando eu tava em Londres. Outro livro é da Novo Século, lançado aqui no Brasil, então assim, elas são bem diferentes. Uma essa ediçãozinha que fica um pouquinho menor, de capa dura, que tem a jacket, etc. E o primeiro é um livro em português, brochura, não tem nada a ver uma capa com a outra. E eu tô até querendo comprar as novas versões que vão sair pela seguinte, mas sei lá, gente, não sei o que eu faço na minha vida, sabe? Eu sei que me incomoda um pouco, que eles não estão combinando. 8. Marcar os livros com marcador ou com pedaço de papel. E pedaço de papel, gente, com certeza. O livro que eu tô lendo agora tá meio distante, então assim, não vou nem pegar pra mostrar pra vocês, mas eu tenho certeza absoluta que tem algum papel lá no meio e não um marcador. Eu não sei porque, eu tenho vários marcadores aqui em casa, mas é assim, você pega um livro pra ler e aí esquece de pegar o marcador junto. E desculpa se essa luz estiver incomodando vocês, é só que o sol tá ali e eu tô gravando com luz natural, então ignorem. Enfim, como eu ia dizendo, às vezes eu esqueço de pegar o marcador e aí tô lendo o livro, alguém me chama, eu preciso parar, não tem nada por perto, tem só um papel, eu vou lá, pego o papel, enfio no meio do livro. Ou às vezes o meu telefone, eu pego meu telefone, enfio no meio do livro.
Já pode parecer um pouco caótico, mas já cheguei a deixar o livro meio aberto assim também, esperando eu voltar e depois eu marco com alguma outra coisa. Então, e aí, recibo de compra, gente, é o marcador mais perfeito que tem, sabe? Tem a notinha ali, bota no meio do livro e tá tudo certo. A pergunta número 9 é: você consegue parar a leitura no meio do capítulo ou precisa terminá-lo? Ai, gente, eu vou ficar parecendo uma leitora super caótica, mas eu paro no meio do capítulo. Antes, eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Eu tinha que terminar o capítulo. Eu era muito chata com isso. Se eu estiver lendo, vou me esforçar ao máximo pra terminar o meio do capítulo. Mas às vezes a leitura, sabe, não tá fluindo da mesma forma. Ou alguém te chama, você tem que fazer alguma coisa. Ou amassar bolo, sempre tô assando alguma coisa aqui em casa, ou cozinhando alguma coisa. E aí eu tô, tipo, lendo enquanto tá terminando de assar. Apitou o horário, eu não vou deixar meu bolo queimar, sabe? Eu dou pausa no meio do capítulo e pronto, vou fazer o que eu tiver que fazer, depois eu volto. Tento memorizar bem onde foi que eu parei de ler pra que isso não me atrapalhe. E antes eu não conseguia fazer isso, então eu sempre tinha que terminar no capítulo certinho. Hoje em dia, sabe, caótico. A 10ª pergunta é: você come ou bebe enquanto lê? E sim, de novo, pode parecer caótico. Sei que muita gente tem medo de derramar, etc. E eu também tenho. Mudei com vocês aqui um pouquinho pro lado, porque ali tava com a luz muito forte vindo do sol. Ainda tá um pouquinho, mas eu espero que esteja melhor assim. Enfim, como eu ia dizendo, eu como e leio sim, principalmente se eu estiver lendo pelo telefone. Eu pego meu telefone e fico lendo enquanto tô almoçando, inclusive. Livro físico eu tenho um pouco mais de cuidado, porque eu tenho muito medo de manchar o livro, né? De deixar a comida cair ali, porque ia ser nojento. A gente come, mas não quer ser nojento. E se eu estiver lendo e tiver com fome, eu pego, sei lá, um todinho. Sempre tô tomando todinho, então assim, tô tomando um todinho enquanto estiver lendo, tô bebendo água, porque eu sempre fico com muita sede. Pra mim, isso é normal, não fico me batendo muito, não. Mas tento, obviamente, não comer se eu estiver lendo livro físico, porque eu não quero que suje meu livro. Pergunta de número 11 é: você assiste TV ou escuta música enquanto tá lendo? E não consigo. Assim, escutar música eu até escuto, às vezes eu deixo ali um som mais levinho no quarto, uma música mais soft enquanto eu tô lendo, mas eu dou prioridade assim pra leitura. O que eu faço às vezes, se eu estiver lendo fora de casa, eu coloco meu fone no ouvido, coloco, tipo, sei lá, barulhos de natureza, coloco qualquer outra coisa, às vezes até música de verdade, e fico lendo, porque daí eu não deixo que, tipo, os sons, assim, de fora, sabe, atrapalhem a minha leitura, eu consigo focar melhor. Mas se eu estiver dentro de casa, provavelmente não. Eu deixo tudo, assim, de silêncio pra começar a ler. Mas se eu estiver, tipo, em fila de consultório, tiver uma televisão ali, geralmente o som nunca é muito alto, e aí eu deixo a televisão lá, obviamente não vou desligar pros outros pacientes, né? E continuo lendo. Incomoda um pouco, mas não tem nada o que fazer. 12. Ler em casa ou em qualquer lugar. E eu prefiro ler em casa. Eu sempre levo um livro comigo, gente. Todo lugar que eu vou. Às vezes eu nem consigo ler, às vezes eu nem consigo avançar na leitura. É só um peso na minha mochila, levando o livro pra todo canto. Mas eu levo, porque eu me sinto melhor, se eu sair de casa e não estiver levando um livro, é como se estivesse faltando uma parte de mim, sabe? Eu tô meio incompleta, eu vou ficar agoniada. Então, assim, eu prefiro sim levar um livro. Tem um livro ali, se acontecer alguma coisa, eu precisar esperar, tem um livro. Então, me sinto muito melhor se eu estiver carregando um livro comigo, e aí eu vou ter a oportunidade de ler. Mas não necessariamente eu avance muito na leitura fora de casa. Ler dentro da sua cabeça silenciosamente ou ler alto, né? Pra todo mundo escutar. E ler silenciosamente, gente, pelo amor de Deus. Primeiro porque eu sinto muita sede, tipo, eu tô gravando vídeo aqui, eu já tô morrendo de sede. Se eu ficar lendo, então, primeiro que minha dicção não é tão boa assim. E eu sinto que a leitura ia ficar mais devagar e eu ia ficar com muita sede direto. Então, ler silenciosamente na cabeça é a melhor coisa pra fazer. Pergunta de número 14. Você escaneia ou pula páginas enquanto está lendo? E sim, mas não nesse sentido de tipo, eu vou pular várias páginas, tipo, não vou ler essas páginas. Não, eu pulo, dou uma escaneada assim, vou pra frente, mas tipo, sempre acabo voltando, sabe? Se eu vejo que a história não tá fluindo muito bem, se eu tô num capítulo meio chatinho, se eu tô numa parte da história que não tá me prendendo tanto, eu vou lá, dou uma lida, ou às vezes dou uma escaneada assim, leio só os diálogos e dou uma passada. Eu sempre acabo lendo. Eu só quero saber se a história vai melhorar um pouquinho, sabe? É tipo, dando um leve spoiler pra mim, pra instigar a leitura, mas não pular totalmente. Sobre os estados dos livros: conservar como novo ou quebrar a lombada? E assim, conservar como novo, se possível. Mas eu tenho um livro aqui, esse aqui é Vengeful, da Victoria Schwab, que é a continuação de Vicious. E esse livro, ele é edição em inglês,
econômica, né? Esse livro aqui eu comprei quando eu tava em Londres e não tinha a versão capa dura. Eu comprei essa versão aqui, que é a versão paperback. E não tem como, gente, pra você ler, você tem que quebrar a lombada do livro, tá vendo? Porque ela simplesmente, o livro é tão, tipo, maleável, assim, que não tem como. Se você estiver lendo, pra não quebrar a lombada, acho que nem tem como, gente, não tem como ler sem quebrar a lombada. O livro vai quebrando. Nem dá pra ver muito, não faz tanta diferença. E quebrei a lombada dele porque, tipo, eu tinha que ler, tinha que ficar confortável pra ler, sabe? Se eu não tiver confortável pra ler, não faz sentido eu comprar o livro físico. E é isso. Ah, olha, aqui, gente, eu achei, olha, a versão de Carry On que eu falei pra vocês. Essa é do Novo Século e essa aqui é a versão que eu comprei em Londres, né? Que foi lançada pelo... Ai, nem sei o nome da editora. Macmillan. Eles são bem diferentes, mas fazer o quê? Então, assim, dói um pouquinho. Quando eu vi que ele tava quebrando a lombada, eu fiquei... Ai, meu Deus, por quê? Mas, assim, eu não vou ficar desconfortável lendo, sabe? Se eu vejo que o livro, pra eu poder ficar confortável lendo, ele tem que dar uma certa quebradinha ali na página, na lombada, na verdade. Eu não tenho muito o que fazer, sabe, gente? Eu vou continuar lendo e aí, infelizmente, o livro vai ter que sofrer um pouquinho. Na maioria dos livros eu leio com cuidado, obviamente, tomo cuidado ao máximo para que isso não seja necessário. Agora, a última pergunta é: você escreve, anota ou grifa os seus livros? E não faço nada disso, porque... simplesmente porque eu não vejo muito, assim, sentido. Eu nunca senti necessidade de ficar grifando o livro. O que eu gosto de fazer é que eu sempre tenho um caderninho, assim, de leitura. Então, o que eu faço? Se tem alguma citação legal que eu gostei do livro, eu vou e anoto a citação. Às vezes coloco a página, né? Coloco o nome do livro, o nome do autor. Faço isso. Ou, às vezes, coloco post-it pra ficar, tipo, gravando a cena, se eu tiver alguma coisa importante. E agora, com os vídeos pro YouTube, o que eu faço? Eu pego o post-it, que tem alguns post-its, porque eu fiz uma resenha desse livro, e aí tinha algumas coisas que eu queria citar. Então, toda vez que eu lia, pensava em alguma coisa que eu queria falar num vídeo, eu ia lá e escrevia no canto, sabe? Mas eu não vou escrever diretamente no livro. Eu acho que pela mesma razão da lombada, porque assim, eu quero conservar os meus livros da melhor forma possível. Não quero que fique manchado, não quero que a tinta do marca-texto vá pro outro lado da folha. E é isso, gente. Essas foram todas as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco dos meus hábitos de leitura. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreve, eu tô te pedindo. E se você for comprar qualquer livro na Amazon, lembre-se de clicar aqui no meu link, que aí você ajuda o canal a crescer. Sou eternamente grata. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembre-se de tratar as pessoas com gentileza sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau!